A sociedade que nós vivemos hoje ela é fruto de diversas transformações históricas. E eu acho interessante que todos eles têm protagonismo da burguesia e também são eventos históricos que são extremamente conectados e que nos ligam à nossa realidade. Por exemplo, pensamos aqui o seguinte: o sistema capitalista, desde que ele surgiu, ele é todo fundado na exploração. E toda e qualquer atitude tomada em, dentro do âmbito do sistema capitalista, ele foca na exploração. E aí a gente pode organizar, por exemplo, o surgimento do mercado, né, das relações comerciais que nós temos hoje. Se a gente já parou para pensar do, do porquê que a escravidão acabou? A escravidão acabou não era porque tinha um grupo de gente boazinha ali que queria ou que defendia que não houvesse exploração e tal. Não. Quem estava no governo precisava observar o seguinte, que aquele método de produção que estava surgindo naquele momento em série demandava pessoas para consumir e comprar os produtos, sobre a lógica da acumulação. E na forma como estava organizado anteriormente, não precisava, porque o estilo de produção ele estava sendo de certa forma feudal, não é? Ainda era o sistema que tinha naquela época. Então aconteceu essa grande virada que culminou no término da escravização do sistema escravagista de poder de diversos países. E aqui no Brasil nós somos os últimos, né? Para não dizer que não teve nada de diferente, de ruim aqui, nós somos os últimos países, o último país a abandonar o sistema de escravagista. E é interessante a gente pensar, interessante a forma de dizer, mas que é, a forma como ele acabou também sem nenhum tipo de compensação social e organização, às vezes as coisas elas ficaram ainda piores. Então, notamos que existe isso. Vamos mudar somente para o mercado para atender o que está sendo pedido ali, mas lasque-se a estrutura social, né? A forma como as coisas elas são organizadas. Então, assim, é esse método ocidental de produção que ele deu a forma, a maneira como a economia ela seria conduzida. E a gente vê ali no surgimento da Europa com as grandes colonizações, que é esse método capitalista de exploração de recursos naturais e de apropriação do lucro, ele foi o que vigorou. E mesmo em países e com tanta força que até países que eram comunistas raiz ali se adaptaram aos métodos de produção baseados no lucro e na acumulação. Né? E vemos aí a Guerra Fria, o que aconteceu, né? A força que tem esse sistema e a força que tem essa ideologia. Né? E aí eu acho engraçado, vamos aqui pensar na questão do. Retomar aqui um pouco a questão do que a burguesia quer que a gente pense. E eu vou citar alguns exemplos aqui. Ah, isso eu vou citar baseado. Eu vou dar dois exemplos diferentes. Primeiro, vamos pensar aqui um pouquinho na perspectiva da guerra da Ucrânia. Olha como isso funciona. Todo mundo colocando os Estados Unidos num pedestal por conta do que está acontecendo lá na Rússia, porque fica eles contra eles, né, os bons contra os maus. Mas ninguém para pensar que neste momento os Estados Unidos estão bombardeando diversos países do leste africano, ou eles tiveram participação em golpes sangrentos pelo mundo, golpes de governo sangrentos pelo mundo. Isso porque eles tiveram influência imensa nos golpes militares aqui da América Latina. Então sempre foram países de tradição terrorista e golpista. Mas aí a gente acha que é bonzinho, que é isso, que é aquilo, entendeu? E aí, é, porque a televisão ela quer que a gente pense nisso. Ela quer seja essa ideologia dominante, porque os Estados Unidos é o centro do capitalismo, então para eles é interessante que continue-se a pensar assim. Na Ucrânia também nós tivemos a sessão de governos de extrema direita. Então aí, por exemplo, diversas das faixas na época das revoluções que tiveram aqui no Brasil, tinha lá escrito Ucraniza Brasil, justamente por conta da ascendência dos regimes de extrema direita lá. E fora que tem a Rússia e as questões que aí seria assunto para outra discussão. Então, é pra gente pensar que as ideologias, a forma como elas são propagadas é de forma diferente para que quem detém o poder sobre elas, das palavras e a finalidade do que o que vai ser pensado, pense da forma como eles querem. Que foi esse caso. Não existe bonzinho e malzinho na história, existem simplesmente países e governos que estão vinculados a determinados contextos econômicos. E que a gente analisa como certo e errado baseando nas concepções que temos hoje. Por exemplo, antigamente seria muito tranquilo a Rússia pegar e anexar o território da Ucrânia. Só que hoje, com as concepções de
de soberania, de respeito à soberania, de ética de guerra, de contratos, enfim, de pactos, aí considera-se que é errado. Porque ninguém quer que considere errado. Mas ninguém considera errado porque os Estados Unidos vão lá e desestabilizem a economia de um país em ascensão para tirar petróleo, ou que coloquem um embargo econômico no país, como fizeram com a Venezuela. E aí? Né? Como é que a gente... É muita coisa para analisar. E eu acho que interessante que esse embate eu tive um pouquinho de dificuldade de entender, então não vou nem me aprofundar muito aqui não. Mas que ele traz uma coisa que eu escuto aqui direto da Madre Superiora, e que ela está sempre falando para vocês, que ele traz esse embate entre os modernistas e pós-modernistas, que eles ficam assim querendo aceitar as coisas como elas estão postas sem levar muito a discussão à frente no sentido de transformação de realidade, né? Seria uma compreensão um pouco rasa. Ele fala aqui no livro que os pós-modernistas querem que tudo seja aceito. E aí, no caso, tenta colocar, ele cita, né, a percepção dele de que a teoria de que eles querem propor há uma perspectiva de compreensão de fim da ideologia, de análise da ideologia, e que é uma teoria que busca simplesmente atenuar conflitos locais. E quando você busca atenuar somente esses conflitos do micro, você perde um pouco a perspectiva dos conflitos do macro, que é um pouco da percepção que a gente veio perdendo ao longo do tempo quando estamos tratando, para aqueles que pensam assim, da sociedade de classes. Mas a gente precisa entender que sempre vai haver uma nova ideologia fundada e centralizada dentro de um conflito social. E aí, a gente não pode resolver tudo no diálogo. Tem que quebrar o pau e sair rebentando tudo. Não, não é assim. Mas a mudança de realidade exige atividades práticas. Agora, se quiser quebrar uma coisa ou outra, pode quebrar também. E me chama. Mas o que eu vou encerrar. E aí eu vou levantar o ponto de... Não vou levantar o ponto de discussão, né? Eu vou citar um ponto que me chamou muita atenção. As ideologias e o processo de construção de ideias, ela tem uma base em uma realidade. Existe um dado de uma realidade e essa realidade ela é construída ao redor. Como assim? Vamos entender aqui uma coisa. Fake news de vacina. Pronto, morreu alguém de infarto por conta da vacina. Ora, os antivax, eles vão pensar o quê? É culpa da vacina. Cria-se toda uma rede de fake news ao redor disso. Ou que a vacina vai te deixar estéril. Agora vamos aqui pensar uma coisa. Eu vou fazer essa pesquisa aqui, que quem sabe faz ao vivo. Só um momentinho. Vamos ver número de pessoas vacinadas por Covid até o momento no planeta. Deixa eu ver. Olha, eu pesquisei aqui e está me mostrando que a gente tem aproximadamente 60% da população do globo vacinada, 4,51 bilhões de pessoas totalmente vacinadas. Quantas dessas pessoas já não infartariam, já não teriam AVC, já não teriam diabetes, já não ficariam estéreis por algum motivo? Quantas delas? Só que se aconteceu depois que essas pessoas vacinaram, então isso daí é por culpa da vacina. Mas notamos, o que eu quero dizer? É que existe essa base aqui que é a doença. Só que você cria uma narrativa ao redor dela. Olha um exemplo. Número de pessoas, vamos ver, número de pessoas com AVC 2021. Nós tivemos um total de mais de 100 mil mortes. Dessas 100 mil, quantas pessoas não estavam com o esquema vacinal completo? Mas aí você adapta essa realidade, essa base na realidade, assim como o Covid. Por exemplo, você trabalha com o Covid, é um vírus de contaminação, então de cumulativo. Então você pensa o quê? Que você vai ficar doente à medida que você vai se infectando. Só que a forma como a mídia às vezes organiza, fala que a máscara e a vacina, elas têm determinado grau de proteção. Mas só que eles não pensam que no todo elas são eficazes. Por quê? Porque em algum momento ali você vai ter algo vai sair do controle, porque a gente está falando de um universo de bilhões de pessoas. Então, assim, essas ideologias, elas são... lembrei do que eu queria falar para vocês. Reforma trabalhista. E agora a gente entra nos assuntos econômicos com relação à introdução à ideologia. E aí, então, vamos falar agora sobre a reforma trabalhista.
A reforma trabalhista, ela... Por que eu tô falando sobre ela? Porque eu vi uma reportagem no jornal que eu achei engraçado, dá pra gente discutir um pouquinho muito sobre como as ideologias são propagadas. Qual é a desculpa deles agora para o que está acontecendo agora com o desemprego no Brasil? Falta de mão de obra e falta de procura. Mão de obra qualificada, então dizer que os jovens não estão se qualificando e tal. Ou seja, você transfere para a sociedade civil a responsabilidade. Só que vamos nos lembrar da reforma trabalhista de 2017. Foram tirados vários direitos, quase todos. Agora você poderia contratar pelo MEI ou pela hora. Ou seja, você tirou todos os direitos, precarizou os trabalhadores. E eu vou dar um exemplo pessoal. Por exemplo, eu trabalhava numa escola e tinha um dinheiro lá que eu ganhava. Depois que eu peguei e saí da escola, eu percebi que trabalhando para mim mesmo, oferecendo alguns cursos, tipo inglês instrumental e tal, ou fazendo trabalhos de tradução, eu ganhava muito mais. Ou seja, para trabalhar para mim mesmo, significa de que o setor de emprego, o setor estável e tal, que arrecada para a economia brasileira, está tão bagunçado, tão precarizado e escravista, com essa mentalidade escravista de contratação, que para os jovens, por exemplo, você pode ganhar um jovem vendendo arte na internet, vendendo brigadeiro, essas coisas dentro da universidade, às vezes ele consegue ganhar mais do que quem trabalha por um salário mínimo durante o mês. Ou seja, as escolas, os lugares de trabalho, eles se precarizaram tanto que jogou todo mundo na informalidade no Uber. Diversos Uber já me falaram que ganham muito mais ali do que estarem na empresa. Então, olha para vocês verem. Existe essa ideologia da burguesia passando como a culpa é só nós que querem cada vez pessoas mais qualificadas para que eles explorem da mesma forma, levando as pessoas a acreditar nesse discurso, quando na realidade isso é um problema que eles mesmos criaram e não estão sabendo como é que resolve agora, porque estamos vendo essas reportagens aqui, mas isso aí para o futuro, isso aí vai ser um problema para o nosso desenvolvimento no futuro. Se bem que desenvolvimento é um conceito muito relativo. Então eu vou encerrar minha participação por aqui. Né? Foi o que eu consegui entender ali do texto. Eu sei que tem muito mais coisa, eu espero que vocês entram aí. Mas é o que rolou por agora. Um abraço para vocês aí e até a próxima.